Nesse vídeo você vai aprender a criar um chat em C puro, vai ter então o servidor e o cliente, né? Vários clientes conectando no servidor, você escreve em um cliente, todos os outros clientes recebem também, funciona tipo uma sala de bate-papo dos final dos anos 90 lá, tudo em C puro, e aí você fala, tá, mas eu já sei mexer com SOT, já vi outro vídeo. Mas nesse vídeo você vai aprender a mexer com multithread também, a gente vai ter threads e mutex em C puro. Então, vem comigo, vem ver que legal. Então, pessoal, a ideia é fazer então assim, ó. Vou criar um server, né, que vai ficar recebendo conexão de vários clients. E aí cada cliente ele vai poder enviar mensagens e cada mensagem que cada cliente enviar, o server vai fazer um broadcast e vai mandar para todos de volta. Então todo mundo vai receber o que todo mundo escrever, como se fosse uma sala de bate-papo do UOL, sabe? E aí é interessante que a gente vai tentar então trabalhar com os sockets, né, que a gente já fez no vídeo do WebSocket.c. E também dessa vez eu vou tentar trabalhar com thread para ter essa introdução, né, para você ver como que funciona a thread em C. Legal, mas vai ser bem simples, tá? Sem segurança, sem usuário, sem nada. Só os clientes vão se conectar lá na porta que a gente abrir e vão poder enviar mensagem e todo mundo vai receber. Então, vamos lá, vamos começar criando aqui o nosso server.c. Vou colocar aqui na pasta chat C, server.c. Então, vou criar o server primeiro, deixar ele estruturado para receber conexões, depois a gente cria o cliente, que vai ser bem mais simples. Tá? Então, vamos começar aqui com o básico, né? Eu vou começar com o include do stdio para poder escrever no terminal e tal. Int main não precisa de argumentos, né? Vamos só iniciar o server normal, sem passar nada. Return 0 aqui para ela já estar funcional. Então, beleza. Então, no vídeo lá do Web Server, a gente aprendeu como trabalhar com socket, né? Abrir socket para trabalhar com internet, TCP para enviar e receber mensagem e tal. E aí, para isso, então, a gente precisa daqueles includes que são os ARPA e NET. E como eu falei que a gente vai trabalhar com socket também, eu já vou pôr o include aqui do pthread. Beleza? Então também vamos colocar uns defines aqui que eu vou precisar de max clients. Deixar 20, vai, não tem nem como eu abrir 20 clientes aqui. E deixa eu ver, um também para o máximo do tamanho da mensagem que a gente vai trabalhar. Então vou colocar aqui um max MSG de, sei lá, 1000 caracteres, sabe? 1024. Vou deixar 1000. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente está aqui no server, então a gente precisa abrir o socket, né? O do socket do server e também o socket dos clientes que a gente vai controlar. Bom, tem o Max Client aqui, e aí a gente vai ter que controlar o socket dos clientes para receber e para fazer o broadcast, né? De volta neles. Então, eu já vou até criar aqui um int clients com o Max Client, que vão ser os clientes que vão estar conectados, né, no nosso server. Como que a gente abre a conexão, né? Você lembra disso do outro vídeo. Eu preciso de um file descriptor aqui, server fd, né? Ah, eu já vou criar também o do client fd, do tipo int, né? Porque a gente vai criar quando a gente abre um socket, o sistema operacional devolve um valor int, que é uma chave, assim, é um número indicando qual é o número desse socket, entendeu? Por isso que ele salva no int mesmo. E aí a gente precisa daquelas estruturas lá para trabalhar com o endereço, né? Do IP e tal. Então aqui struct. Não, o que que é isso aqui? Não, é o sock addr in. Então tem o do server addr e o do client também. Client
Beleza? Bom, o servidor vai ficar funcionando com um loop, né? Ele vai abrir um socket e ficar num loop esperando receber conexões. Então, eu já vou criar aqui o meu loop também. Mas antes de abrir, né, o loop, a gente tem que abrir o nosso socket do server, certo? E aí, vamos lá, então, como que a gente faz isso daqui? Vamos lá. Server. Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Beleza. Server fd de file descriptor igual a socket. O que que a gente passa aqui no socket, né? Bom, a gente está trabalhando com TCP/IP, sempre lembra disso. Então, aqui essas configurações que a gente vai passar para criar o socket é avisando que a gente está trabalhando com isso, né? TCP/IP. Então, a gente tem esses defines aqui, ó. A FNet para trabalhar com IPv4, não IPv6, e o sockstream para trabalhar com TCP. No outro vídeo, eu acho que eu falei das flags aqui do final que a gente não vai usar. E aí precisa inicializar esse server DDR aí, ó. Server DDR, que ele vai controlar, né? Vai avisar para o sistema operacional a porta que vai estar aberta, como que é esse socket e tal, passar alguns parâmetros. Então aqui a gente tem o sim family, que é esse que a gente colocou aqui em cima, AFINet. Aí a porta, né, que eu falei, server ADR.port, que a gente usa aquela função htons e passa o número de porta. Deixa eu ver. Vou colocar aqui sei lá, 8888. E tem mais uma configuração aqui do server ainda, que é a nossa estrutura. Qual que é a estrutura? Peraí, server sim ADDR, que é. Opa, isso aqui, que é esse define aqui, DRN, que a gente está falando que vai receber conexão de qualquer lugar, né? A gente não está colocando filtro, como eu falei, é só para fazer funcionar mesmo. E aí, beleza. Então a gente vai fazer um bind, né? Essa parte toda é bem parecida com o do web server que a gente criou. No outro vídeo a gente criou um web server para receber conexão da web, né? E mandar uma página HTML simples lá. Então vamos lá, criar o nosso bind aqui do server fd, passando essa estrutura aqui, que é um ponteiro para server DDR. E tem que ter o tamanho também dessa estrutura, que aí a gente usa aqui um size of server add. Beleza. Então agora a gente vai abrir o socket, né? Deixar o socket aberto esperando receber conexão com esse método listen aqui, que recebe só o server fd, o file descriptor, e a fila, né? Essa aqui é a parada também. Quando a gente abre o socket para receber conexão de cliente, ele cria uma fila, porque pode chegar vários clientes de uma vez. E aí a gente vai tirando dessa fila, né, um cliente de cada vez para fazer o que a gente for fazer, né, no caso aqui. Vou colocar aqui o Max Client, vamos usar o Max Client mesmo. Beleza, então agora a gente está pronto para aceitar a conexão, né? Se a gente rodar aqui agora, a gente já tem um socket aberto ouvindo, mas a gente não está fazendo nada com isso ainda. Eu vou até colocar aqui um printf aqui avisando, ó, server up and listening on port %d barra n. Então aqui eu vou tirar esse 8080 daqui. Eu acho que não vamos usar em lugar nenhum mais, mas só para não ter magic number no código. Vou colocar aqui o port 8, trocar aqui port e aqui printar o port para a gente saber, né? Beleza. Então aqui agora a gente vai começar a tratar essas requisições que vão chegar. Beleza? Então vou criar aqui, ó, nosso client
file descriptor é igual a accept, ou seja, a gente vai aceitar uma conexão que esteja na fila lá, né? Que entrou e está esperando para ouvir. E está em qual fila? Na fila do server FD. E aí, a gente precisa de uma estrutura aqui também, ó, esse client ADDR aqui também. Vamos passar ela aqui. Client ADDR, e é isso. Ah, sim, e o tamanho, né? Igual no outro ali. Tamanho de client ADDR. Pronto, então aqui a gente já está recebendo, já aceitou uma conexão de um cliente. Vou até colocar aqui também já um log, ó. New client connected. Só isso, né? Mais nada. Só para avisar que recebemos uma conexão. Como eu abri a porta ali em cima no listen, aqui eu tenho que lembrar de fechar, que eu uso um close server descriptor. E vou colocar aqui um avisando que estamos saindo aqui, ó. Server finished. Beleza? Então, ó, a gente está abrindo o socket, ouvindo numa porta, na porta 80, 88, 88, né? 8888. E a gente já está recebendo conexão de um novo cliente. Então, por exemplo, se eu rodar aqui agora e mandar um comando, um telnet, né, por exemplo, para esse server, ele já vai logar que recebeu alguma coisa, né? Mas ainda está no loop infinito, né? Então, se eu rodar assim com loop infinito, é capaz de quebrar, então eu prefiro não fazer isso. Então, aí agora vai entrar na parte do multithread, porque o que vai acontecer? A gente vai ter vários clientes, né, de uma vez. Então, para cada cliente que chegar, a gente vai criar uma thread e deixar a thread lá aberta, ouvindo, para ver se o cliente vai mandar alguma mensagem para a gente pegar e fazer broadcast para todo mundo. E aí, como que a gente faz isso, né? Deixa eu ver, a gente criou a thread aqui. Vamos criar uma thread aqui. Pthread T. E aí vamos chamar aqui de thread. Não, main thread, vai. Main. Não, não é a main thread, é a thread do cliente. Então é client thread. Pronto. Beleza? Então o que que a gente vai fazer? Vamos criar essa thread, né, quando receber um novo cliente. E para criar, como que funciona no C, né? A gente cria uma thread e aí a gente tem que passar uma função que não retorna nada, uma função que não tem retorno. E essa função vai ser inicializada na nova thread, entendeu? Então aqui a gente vai ter que criar uma função aqui, ó, que retorna void, que vai ser a handle client. E vai receber como parâmetro o, o file descriptor, né, o handle que a gente criou aqui, ó, esse cara aqui, ó, de cada cliente, entendeu? Então vou pôr aqui um void pointer client fd. E a gente já volta para essa função. Vamos só usar aqui essa pthread. Por que está dando erro aqui? Pthread is undefined. Mas eu criei aqui o pthread, né? Não, eu estou escrevendo errado aqui, ó. Ele ficou verde, eu achei que estava certo. Pthread. Pronto. Fica verde, ficou verde escrito errado, por quê? Só com uma curiosidade agora do VS Code aqui. Se escrever qualquer coisa pela sintaxe, ele deixa verde? Não, não deixa, ó. Enfim, os dois se confundiram aqui. Bom, beleza. Então vamos lá, vamos criar nossa thread aqui. Pthread create. Vamos passar o endereço da nossa thread. Client thread. Thread. O segundo parâmetro aqui são atributos, né, de como a gente vai querer executar essa thread, mas eu não vou mexer com isso, vou deixar null para ele usar o padrão, para criar uma thread normal com os valores padrão. Aí a função que a gente criou aqui em cima, aqui, handle client. E como que funciona, né, para criar uma thread? A gente passa um ponteiro para a função, né, que a gente está criando.
E a gente pode passar argumentos, né, parâmetros para essa função depois aqui do nome da função, ó. Cadê? Aqui, ó, args. E esse tipo de parâmetro é void pointer. O que que quer dizer void pointer, né? Ponteiro aqui, ó, esse cara aqui, ó. O que quer dizer? Em C, em C++ talvez, em C++ eu não sei se é igual. Bom, vai funcionar também. Mas a gente passa um ponteiro, um void pointer, né, que chama isso daqui, um ponteiro para o tipo void, que quer dizer vazio, que não é nenhum tipo, quando a gente quer passar um ponteiro para uma estrutura que pode ser de qualquer tipo, entendeu? O void pointer ele não vai validar nada, ele não vai validar o tipo do que a gente vai passar. A gente vai passar e se responsabiliza por saber do outro lado como que vamos tratar isso. Então aqui, ó, eu vou passar o ponteiro pro client FD, que a gente sabe que é do tipo int. Então vou passar aqui o client FD. E aí aqui em cima, ó, eu vou tratar ele como eu vou mudar aqui, ó, para arg, para ele saber para eu saber que é só um argumento, porque eu preciso mudar o tipo aqui, ó. Client fd é igual a o que a gente está apontando para arg. Deixa eu ver se assim ele vai funcionar. Então, não vai. Aqui eu tenho que passar um tipo, a int. Assim? Isso, pronto. Aí, então, desse jeito, olha o que está acontecendo. Eu estou passando ele como void pointer, né? Então ele não está tratando o tipo, mas como eu sei, né? Eu estou criando aqui, eu sei que o tipo desse client fd é int. Eu passo o endereço dele aqui e aqui em cima eu converto ele de volta para int, entendeu? Basicamente é isso. Então aqui eu estou inicializando a thread, né? Beleza? Então, e mais uma coisa. Tem dois modos, né, de trabalhar com thread. Você pode deixar ela rodando em paralelo e ficar esperando ela terminar para pegar um resultado, mas que a gente usa o join. Mas nesse caso a gente vai criar a thread e deixar ela solta, e soltar, e aí ela se vira. Então eu tenho que chamar esse cara aqui, é pthread detach, para soltar a thread, deixar ela rodar livre, e aí ela que vai ter que se finalizar, se for o caso, entendeu? Que eu vou passar a thread aqui. É o client thread. Beleza. Se a gente já tivesse o client, já ia dar para ver ele fazendo alguma coisa, né? Conectando pelo menos. Mas como eu não criei ainda, deixa eu ver se eu já faço mais alguma coisa aqui dessa parte do server para daqui. Vamos já criar, na verdade, vai. O client também. Só criar o arquivo aqui. Na mesma pasta, a gente já vem trabalhar nele. Ele vai ser mais simples, né? Mas muita coisa vai ser parecida nessa parte de inicializar e de ter thread e tal. Não, thread não, desculpa, de ter socket e tal. Mas tá, calma, mas tem mais alguma coisa aqui, ó, porque a gente está aceitando o cliente, a gente está aqui, a gente precisa de uma função para fazer o broadcast também, né? Que vai ser uma função aqui, ó, void broadcast. O que que é broadcast, né? É você pegar uma informação e mandar para todo mundo. No caso aqui vai ser para todos os clientes que estiverem conectados, entendeu? Que é como funciona, vai, mais ou menos uma transmissão de, sei lá, de um vídeo, sabe, ao vivo, assim. Você está mandando para todo mundo e quem estiver ouvindo recebe e tudo bem. O que que ela vai receber, né? Um const char pointer message, que vai ser a mensagem, né? E um int. Não, por enquanto é só isso mesmo. Por que que eu tô criando aqui essa broadcast agora? Porque a gente tem que ter uma lista, né? A gente tem aqui a lista de clientes, ó. A gente vai mandar para essa lista, né? Para todo mundo que estiver conectado. Mas para saber quem está conectado, a gente tem que adicionar aqui, quando a gente recebe, né, um cliente, a gente tem que adicionar esse cliente para essa lista para a gente saber para quem vai mandar. Mas aí é que entra então a parte interessante que eu queria focar. A gente está trabalhando com multithread e a gente vai trabalhar com uma estrutura que está na thread principal. Então tem uma coisa que quando você trabalha com multithread você tem que ter em mente que chama race conditions, que é condição de corrida, que é assim, o que que acontece se duas threads tentam acessar a mesma informação ao mesmo tempo?
Então, a gente tem um undefined behavior, que é um comportamento indefinido, pode acontecer qualquer coisa, vai crescer, entendeu? Então, a gente precisa de uma estrutura aqui para poder ter controle de acesso a uma estrutura. Que ela vai fazer? A gente tem que impedir que mais de uma thread acesse essa estrutura ao mesmo tempo. Então a gente precisa ter tipo um porteiro, tem que ter alguém ali falando, entra um de cada vez, entra um de cada vez, entendeu? E aí, em programação, isso funciona para é igual para praticamente todas as linguagens, né? Que a gente vai precisar usar um mutex, que aqui no C é assim, é pthread mutex t de tipo, que eu vou chamar de lock, que ele vai fechar, e vamos inicializar ele com esse pthread mutex initializer, só para inicializar. Beleza, e aí como que funciona, né? Então, a gente tem o nosso lock aqui, que é um cadeado. Lock trancar significa, né? E aí, aqui, ó, antes de adicionar, porque o que a gente vai fazer, né? Ó, tem que ter um for aqui, que eu vou rodar pelo int 0 e menor do que max clients, né? Clients e mais, que a gente vai procurar uma posição vaga no nosso array de clients. Então, ó, if client isso, i igual a zero, se ainda não foi ocupado, então vou colocar o meu file descriptor nessa posição. Client file descriptor. Por quê, ó? Clients. Isso. Vou colocar ele aqui nessa posição, porque aqui em cima, na hora do broadcast, eu vou rodar esse mesmo loop e vou ver quem é diferente de zero, então é um file descriptor, e aí eu mando a mensagem para eles. Entendeu? Aí como que funciona, né? Isso daqui, ó. Eu vou fazer aqui o mesmo loop, né? For int i igual a zero e menor do que max clients e mais. Então, if clients e diferente de zero, zero. Se o cliente for diferente de zero, significa que tem um file descriptor ali, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem para lá. No web server a gente aprendeu como que manda, envia, né, dados por um socket, que é essa função send aqui, que é desse uni std ali, o socket. Ah, não tá mostrando aqui de qual que é, mas é aqui desse. Não, não, é dessa UniSTD aqui. Porque é por sistema operacional. Para Windows, aqui é Linux. Para Windows vai ser levemente diferente, tá? Mas é muito parecido. Se tiver que mudar, é uma ou duas linhas só. Então, send, o que que ele espera receber aqui nesse send? Peraí, que o fio do. Peraí, só um minuto. O fio do headphone. Tá enrolado bem na minha mão. Então vamos lá. Send, o que que ele espera receber? O FD, então o client. Opa, client i, clients i, né? É o nosso file descriptor, vai estar aqui. Qual a mensagem que a gente vai mandar? E por último, o tamanho da mensagem. Então, strlen message. E por último, uma flag que a gente não vai usar, estamos usando os valores padrão do sistema operacional. Então, beleza. Quando a gente recebe uma conexão, a gente adiciona no nosso array de clients, né, de clientes. E na hora do broadcast, a gente envia para todos os clients que estiverem conectados, certo? Todos que a gente tiver um file descriptor ali. E tá, mas como que a gente. Quando que a gente está chamando esse broadcast, né? Então aqui, ó. O handle client tá numa thread separada aqui, tá vendo?
Renda o client está numa thread separada. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai ter que estar em um loop também para receber o tempo todo mensagem, para ver se o cliente vai mandar alguma coisa para ele, né? E aí, quando o cliente mandar, a gente chama o broadcast. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Ó? Vou ter que ter um loop aqui também, while. Um while o quê? Peraí. A gente vai estar recebendo dados. Como que a gente recebe aqui? Tem um client descriptor também, que a gente tem aqui em cima esse client FD. Então, eu vou receber uma mensagem por esse socket, né? Entenda esse file descriptor como um socket. A gente vai receber uma mensagem. Eu tenho que criar essa mensagem aqui, né? Então, char buffer. Qual o tamanho? A gente criou o define aqui em cima. Max message. Max message. Beleza, então vamos passar aqui. Buffer. E o size, né, do buffer. Então, size of buffer. E aí, para o React também, ele tem uma flag aqui que a gente não está usando. Mas tá, então tá. Ah, tá. Tem mais uma coisa. O React retorna a quantidade de bytes que ele recebeu. Então, digamos que um cliente manda uma mensagem olá. Essa função React vai pegar esse olá, vai copiar aqui para o buffer e vai retornar 3, que é o tamanho da mensagem, né? E, bom, deixa eu ver que tipo que é. size t. size t. Chama de len, sei lá. Então aqui len igual p. E aí a gente vai ficar aqui rodando esse loop enquanto o tamanho da mensagem for diferente de zero, né? Então aqui tá recebendo, fechei aqui, enquanto for aqui zero. Beleza. Recebemos uma mensagem e a gente faz o broadcast, né? Chama aquela nossa broadcast lá que só recebe a mensagem, que é o buffer. Eu tô pensando se eu vou precisar, peraí, para strlen, se eu preciso passar o tamanho da mensagem também. Uhum. Não, mas tem uma coisa, né? Peraí, aqui tem uma coisa. Eu vou fazer o broadcast para todos os clientes conectados, menos para o cliente que mandou a mensagem, né? Não faz sentido eu receber a mesma mensagem. Então deixa eu passar também o client FD aqui, ó. Aqui. Client. Posso usar esse nome aqui? Posso. Então, ó, se for diferente de zero e o client e for diferente também do client FD. Tá ficando confuso até agora? Não, porque vai ficar quando a gente começar a implementar os mutexes, né? E vamos fazer isso agora, inclusive, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente criou o mutex aqui em cima. E aí, sempre que a gente for acessar essa estrutura clients aqui, a gente precisa fechar, né? Isolar isso daqui de outras threads, para ninguém mais poder mexer. Então a gente vai usar aqui um pthread mutex lock, passando o ponteiro para o nosso lock. Isso, fechei. Então, ó, quando eu receber uma nova conexão, eu vou falar para todo mundo. Vou usar essa próxima área aqui na frente. Ninguém mais pode usar. E o que acontece se alguém estiver usando? Vai ter que esperar. Ele fica parado aqui esperando esse lock ser desbloqueado, né? Ser liberado. E como que a gente desbloqueia? Pthread mutex unlock. Lock para fechar e unlock para liberar. Beleza? Fechei e liberei. Então, ó, fecho aqui, eu tranco, faço o que eu tenho que fazer com a estrutura, né? E aí libero. E aí aqui em cima, a mesma coisa.
pthread, mutex lock, passando o nosso lock. E assim que eu terminar, eu libero. Thread, mutex lock. Não, um lock. Se você esquecer de fazer um lock, aí você cria um deadlock, que é quando uma função está esperando a outra terminar e a outra nunca termina. O sistema fica travado para sempre, entendeu? É um deadlock. Tem que tomar muito cuidado quando está desenvolvendo, porque para debugar e para resolver isso é extremamente complicado. É muito difícil de saber o que está acontecendo, entendeu? E aí, beleza. Então aqui a gente cria. Tá. E a última coisa então, que a gente tem que fazer é quando o cliente desconecta, a gente tem que liberar a vaga dele, né, para outro cliente conectar. E aí, como que a gente faz isso, né? Ó, a gente está aqui no loop para sempre recebendo. E aí, se por um acaso esse cliente desconectar, se a gente receber uma mensagem sem tamanho, que é um sinal de desconexão, a gente vai fechar o nosso cliente FD e vamos fazer um loop nos clientes de novo para identificar aonde está esse lugar e deixar ele zero de novo. Então aqui, ó, for int i igual a zero, i menor do que max clientes, i mais mais. Então, ó, if clientes i igual ao client fd, clientes i igual a zero. Volta a ficar vago para outra pessoa, outro cliente poder conectar. Mas aí o que acontece, né? E a gente está acessando de novo essa mesma estrutura, então a gente precisa fazer um lock de novo aqui nela, né? pthread mutex lock e pthread mutex unlock. Passando o ponteiro. Beleza. Bom, deu para entender o que está acontecendo, né? Ó, a função main está rodando na thread principal. O que é uma thread, né? É, funciona no mesmo processo, no mesmo espaço do programa, mas ele fica funcionando como se fosse em outro dos núcleos do processador. Então ele acontece ao mesmo tempo, ele abre e acontece ao mesmo tempo que a thread principal. Inclusive pode abrir vários e todos trabalham ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, ó, se eu tiver 20 clientes conectados, vai ter 20 desses loops aqui rodando ao mesmo tempo. Entendeu? Ao mesmo tempo, competindo por recurso, competindo por acesso à memória. E então, imagina, se dois clientes ou se 10 clientes mandarem mensagem ao mesmo tempo, a gente vai rodar esse broadcast aqui no servidor 10 vezes ao mesmo tempo. Então, se não fosse sem esses mutex, todo mundo ia estar acessando os mesmos dados ao mesmo tempo, ia estar uma bagunça. Adiciona cliente, remove cliente ao mesmo tempo, entendeu? E então, para isso, a gente precisa do mutex, para isolar essas partes. Então, ó, digamos que tem 20 threads rolando ao mesmo tempo. Quando um cliente manda mensagem, chega aqui nesse broadcast, ele vai fechar, só vai deixar um entrar, só uma thread vai entrar, vai fazer o que tem que fazer, e aí quando chega aqui no lock, ele deixa o próximo entrar. Entendeu? É assim que funciona, é como se fosse um porteiro. O mutex. Mutex é a sigla de Mutual Exclusion, quer dizer que só pode um de cada vez. Só tô revisando para ver se tá tudo certo, porque se isso daqui quebrar vai dar muito trabalho de debugar. Mas é isso daqui mesmo. Deixa eu ver se eu coloco mais alguns debugs aqui para ajudar. Ó, na thread principal a gente está falando server up. Aqui tem dois N's, acho que é um N só, né? Só um só. Novo cliente conectado, finalizado. Tá, eu quero logar também no servidor, né? O servidor vai ter o próprio prompt aqui rodando. E aí eu quero logar também as mensagens que chegam. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Antes do broadcast, vou colocar aqui um printf. Vou colocar aqui assim, ó. Um tracinho. 1% %S, que é a formatação de string, e o barra N para pular a linha. E aqui eu ponho o message. Não é message aqui? Buffer. Beleza.
para logar no terminal aqui do servidor as mensagens que estão chegando também, que estão rolando. Deixa eu ver o que mais aqui. Send, encerra, tô fechando aqui. Tô fechando aqui. Bom, tá tudo certo, eu acho. Vamos rodar o servidor, não tenho que conectar nele, né? Mas CD Project está onde? Em Dionísio Dev. Como que eu dei o nome? Chat C. Isso. Vamos compilar, ó, gcc server.c. O nome do executável eu vou colocar server mesmo. E aí tem essa lib aqui em cima, pthread. Eu tenho que pôr aqui "-l pthread". Acho que é isso. Opa, deu alguns erros aqui. Erros não, né? Na verdade, deu warning só que C é bem chato com essa questão dos tipos. E aí vamos ajudar ele aqui, ó. Ah, tá, primeira coisa, strlen precisa do string.h aqui, ó. Include string.h. Beleza? Ele já tá até avisando aqui pra gente, né? Até tá facilitando. Vamos ver o que mais. Bom, deixa eu girar de novo para ver se isso resolve alguma coisa. Não tudo. Deixa eu ver aqui no começo. Eita, agora tá mais complicado. Vamos ver, ó. Passando no bind, então, né, ó, na linha 56, ele tá esperando receber um socket addr pointer e eu tô mandando um socket addr in. Então eu tenho que pôr um cache aqui, socket addr pointer, é isso? Não é exatamente isso? Construct addr. Struct. Beleza, vamos tentar de novo. Bom, passou a linha 60 aqui no while. Bom, é a mesma coisa aqui ali de cima, né? É o mesmo parâmetro. Então, struct sock DDR pointer. Beleza, que mais? Deixa eu ver se dá para ver mais algum aqui. O argumento 3 do accept. Eu estou fazendo um size off que retorna. Opa, peraí. Aqui tem que passar um ponteiro, não pode passar só o valor assim. Então deixa eu criar aqui um ponteiro. Já vou criar até do tipo certo, que é o que é socklen underline t pointer. Socklen t. Vou chamar de socklen, que ele é o tamanho do desse cara aqui, ó, do client, né? É. E aí eu vou passar o ponteiro ali. Então aqui, o size of client. Sim. Opa, isso. Assim. E aqui eu passo ponteiro para esse cara em vez do size off. Só que len. Bom, vamos ver se é isso. Tem mais coisa. Ah, a thread aqui também, ó. Pthread incompatível, tipo incompatível. Vamos ver por quê. Pthread t. Ah, não, aqui eu passei errado. É client. Não, não é nem client nem nada disso. Aqui é a thread, né? Aqui, ó. Client thread. Aqui. Passei em client ADDR, nada a ver. Client thread. Bom, agora tem mais um, o handle client. Uhum. Tá, ele tá esperando uma função, na verdade, que tem que retornar alguma coisa, essa handle client aqui, ó. Eu fiz ela void, mas tem que ser void pointer. Então tem que retornar aqui um
Return null. Bom, agora acho que é isso. Vamos ver. Beleza. Criou o nosso server aqui. Deixa eu executar ele. Pum. Ah, é, servidor ouvindo na porta 8080. Ó, vamos tentar. Pera aí. Vou abrir um terminal aqui. Eu vou tentar fazer ele logar alguma coisa. Vou tentar conectar aqui, ó. Telnet. Sei lá, localhost 88. Não, 8888. Ah lá, ó. Viu lá embaixo? Novo cliente conectado, porque recebeu uma conexão. Entendeu? Inclusive, se eu escrever alguma coisa aqui, deixa eu ver se ele vai funcionar. Pum. Funciona até, ó. O Telnet, ele é um programa do sistema operacional mesmo. Para Windows ele precisa ser instalado, mas ele vem por padrão, acho, na maioria dos Linux. Eu uso Ubuntu, então no Ubuntu ele já vem por padrão, né? Um programa. E para Windows ele tem que ser instalado. A última vez que eu tive que usar deu um trabalho até para instalar. Mas o que ele faz é isso, ele conecta num socket e aí ele envia e recebe mensagens. Inclusive, se eu criar outro aqui, ó, Telnet localhost 8888, se o broadcast estiver funcionando, ó, new client ali embaixo de novo, quando eu escrever aqui, ele vai, deixa eu diminuir aqui, ó, os meus clients. Se eu escrever nenhum, se o broadcast estiver funcionando, vai aparecer em todos, né? Então eu cheguei aqui, ó, cheguei, pum. Opa, tem alguma coisa errada aqui, porque isso aqui parece um loop infinito. Não, ele só fez várias vezes. Quantas vezes? 20 vezes. Por quê? Porque ele mandou para todo mundo da lista. Eu acho que o broadcast está invertido aqui, então. Então, se for diferente de zero e for diferente. Tá, por quê? Será que é porque. Por quê? Tá, não, já sei. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Quando eu recebo um novo cliente e. Nossa, que vacilo. Olha o que acontece. Quando eu recebo um novo cliente, eu tô procurando, né, quem é uma posição vazia. E aí eu coloco o cliente na posição vazia, mas eu tô continuando o loop. Então ele tá preenchendo todas as posições com o cliente. Quando eu encontro uma vaga, eu tenho que parar já, né? Entendeu? Porque ele preencheu todas as 20 posições com o mesmo cliente. Aí quando eu mando uma mensagem para esse cliente, ele manda 20 vezes. Deixa eu ver se só isso vai resolver ou se tem mais alguma coisa. Server, vamos conectar de novo. Por que acontece isso? Vamos ver do outro terminal aqui. Aqui. Não, isso aqui é o mesmo. Aqui. Tem alguma coisa errada com a inicialização? Não tá conectando o Telnet agora, porque será que mais que eu quebrei aqui? Deixa eu ver. Não, é nem logou o New Client Connected, né? Deixa eu ver, ele tá logando aqui, então ele tá chegando na Sept. Não tem multi... Eu tô parado bugando porque eu tô pensando se essa questão dos mutex aqui tô quebrando alguma coisa. Mas nem chegou nele, né? Ó, porque a primeira coisa que ele faz quando recebe um cliente é logar isso daqui. E não tá logando. Então, deixa eu ver o que que pode estar acontecendo. Deixa eu fechar um terminalzinho desse e abrir de novo. Telnet, localhost 8888. Agora foi. Não mudei nada. Enfim, vamos lá. Agora o outro também vai. Provavelmente. Foi. Então, beleza, ó. Vou mandar uma mensagem nesse daqui, ó. Olá, mundo. Pum. Olá, mundo. Uma vez só. Então era isso mesmo. E aí do outro lado também, ó. Falar tudo bem com vocês? Pum. Chega do outro lado. Entendeu? Então, se eu tiver mais um, vai entrar na brincadeira aqui também, ó. Opa. Ó. Aqui vai logando tudo, né? Ó. Olá, mundo, tudo bem com vocês? Todo mundo recebe. Cheguei, cheguei agora.
Perdi alguma coisa? Pum, todo mundo recebe, né? Dá tempo de fazer o client? Dá, né? Foi um pouquinho mais de meia hora só. Então a gente vai fazer o client que vai basicamente fazer a mesma coisa desse telnet aqui. Nem precisaria, na verdade, né? Tô pensando aqui. Bom, mas vamos fazer para ficar com o trabalho completo, né? Porque ele vai fazer basicamente a mesma coisa que o telnet. Mas tá, vamos fazer. Chega de preguiça, vai. Ctrl C. Ixi, não é Ctrl C aqui pra sair. Como que é mesmo? Kit? Opa, kit. Não. Bom, esqueci como fecha o telnet. Não é ESC. É exit. Não também. Opa, peraí. Kit. Não, não lembro como que fecha. Só fechar assim mesmo. E vamos começar a trabalhar no client. Beleza? Já criamos um arquivo aqui, só para ficar com o projeto completo mesmo, né? Pensando bem. É, porque eu tava pensando aqui e o client tem uma questão interessante que é assim, eu tava pensando em nem fazer com multithread, né, o client, mas a gente tem que ter uma thread principal que é para escrever e mandar mensagem, mas a gente precisa ficar ouvindo o tempo todo para ver se chega mensagens, né, do server. Então, para isso vamos precisar de multithread também. Então, eu vou usar aqui, ó, os includes vão ser basicamente a mesma coisa do server aqui, né? stdio, stdlib, e tal. Então, include stdio, include stdlib, include unistd, do sistema operacional, o string, né, que deu erro da outra vez que eu esqueci. Que mais? Aí para internet, né? Então include ARPA e NET. E para as threads, o pthread. Beleza. Vamos precisar do mesmo tamanho de mensagem que eu criei no servidor aqui. E a porta também, né? Vou ter que conectar na porta. Só a quantidade de clientes que não precisa, porque o cliente só vai conversar com uma máquina que é o server. Então, beleza. Então, int main. Tá. Bom, vamos fazer, né, a mesma inicialização da estrutura aqui que a gente fez pro server aqui, né? Criar o file descriptor, o socket, a DDR in. Beleza, vamos lá. Então, client fd, struct sock addr in, sock addr. Que mais que eu falei? E a thread, né? Precisa também. E thread. E vamos chamar de thread para ficar recebendo, então é lister. É, tre- lister só, vai, de quem fica ouvindo, né? Que tem que ser inicializado? Não, né? Ver como. Não. Então tá. Não vamos precisar de mutex, né? Porque não vai ter concorrência dessa vez. É só uma thread ouvindo e a outra thread escrevendo. Não vão é, utilizar os mesmos dados, né? Lister. Lister tá certo de quem ficou ouvindo? Lister. Bom, vamos lá. Então tá bom, vamos inicializar então o nosso socket, nosso. Opa, eu criei o socket. Client fd igual a socket. Beleza. Que vai receber o quê, né? Sim, mesmo protocolo de comunicação, então é o mesmo AF inet, IPv4, o mesmo sock string e zero aqui.
É isso? Certo? Inicializar a estrutura ali, né, do SOC DDR, igual no do servidor. Tem o SOC Family, AFINET. Aí tem a porta, né? SOC no DDR port, que é aquele HTONs. A porta 8080, 8888 e SOC DR ponto igual ao endereço que a gente vai acessar o servidor. Nesse caso, o servidor está na minha máquina mesmo. E o meu IP, se você olhar aqui, ó, é, eu vou usar o IP da própria máquina aqui, que é o localhost. Deixa eu ver, cadê aqui? Do localhost. Aqui, ó. Vou usar da própria máquina. Se eu estivesse acessando de outra máquina na rede, eu teria que conhecer o IP do servidor, né, de alguma forma. Aí, como que funciona isso, né? Quando a gente fala de internet, a gente tem o DNS, então a gente tem o URL lá, né? Vai ter o www ponto alguma coisa, né? Algum endereço. Porque o IP pode mudar, sabe? Toda vez que você conecta na internet, se você tiver uma rede residencial, né? Por exemplo, que é a que eu tenho aqui, toda vez que você conecta na internet, a sua rede, o seu IP pode mudar, chama IP dinâmico. Para você ter IP fixo, você tem que ter um contrato com o seu provedor de internet para ele sempre te dar o mesmo endereço de IP. Então, se eu quiser que a minha máquina aqui seja um servidor que vocês aí possam acessar, eu teria que ter um contrato com o meu provedor de internet falando que eu quero um IP fixo e passar esse IP para vocês. Ou então colocar, né, disponibilizar num DNS, ter um domínio e aí ter lá o www alguma coisa. Internamente, né, ó, igual aqui, ó, tem esse W aqui que é do Wi-Fi, eu tenho o meu IP interno também. Então, se eu tiver de outro computador na minha rede, eu consigo acessar por esse IP, que por padrão é dinâmico também. Então, toda vez que eu conecto, se o meu celular conecta no Wi-Fi, ele recebe um IP que é dinâmico também. Vem uma visita em casa, conecta no meu Wi-Fi, recebe um IP também. Toda hora tem essa troca. Mas aqui a gente está fazendo para conectar na própria máquina, que é esse IP localhost aqui, ó. LO de local. E esse daqui, 127.0.0.1, é o padrão para localhost, é a sua própria máquina. Sempre vai ser 127.0.0.1. Para a rede interna, o padrão é esse daqui, ó, 192.168. Ponto alguma coisa, ponto alguma coisa. Entendeu? E para a internet aí não tem. Deve ter também padrão por região, né? Por localidade e tal. Mas não é o caso. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque aqui eu vou colocar o 127.0.0.1, mas eu vou mostrar também. Aqui eu preciso também passar igual ali em cima o import, é o inet addr. É, eu vou mostrar também com o IP da rede interna, né? 127.0.0.1, que é o localhost avisando onde eu vou conectar. Então, ó, para o server, essa configuração me fala da onde eu vou receber conexão, porque eu uso essa função listen, que é ouvir. Para o cliente que vai conectar, eu passo o IP da onde eu vou conectar. E aí, então, ao invés de usar o listen, eu vou usar o connect. Passando aqui o meu file descriptor. Bom, aqui eu já vou até fazer direto assim, que do outro lá a gente teve erro na hora de compilar. Só que a DDR, pointer. Opa, apertei o botão errado aqui. E aí eu passar o ponteiro para essa estrutura que a gente inicializou aqui do socket, que é sock ADDR. E o último parâmetro é o tamanho só, não é ponteiro, então eu posso só fazer um size of sock ADR, certo? Para não dar erro, isso, size off, do mesmo jeito que o server. Beleza, conectei. Vou pôr um log aqui para a gente saber que conectou, né? Ó, connected, opa, connected to server.
/N. Conectei. Aí o que acontece, né? Igual eu falei, tem que ter uma thread para ficar recebendo mensagens e um loop para a gente poder escrever e mandar mensagem. Então, primeiro eu vou fazer o loop para poder enviar, né? Ó. While f gets, né? Para eu poder escrever e ele pegar a mensagem. Mensagem. Sharp pointer tem que criar aqui uma mensagem, né? Eu vou criar aqui em cima. Tem o max message ali já, então char msg tamanho max message. Passar aqui, msg. E o tamanho, né, máximo, passar o mesmo define ali, max message. E da onde eu vou ler, né, do std_in, que é o padrão, no meu caso aqui é o terminal. Poderia ser de qualquer lugar, podia ser ficar lendo de um arquivo ou pegando de, sei lá, de outro socket, mas aqui eu vou ficar escrevendo do terminal. Então, enquanto eu estiver escrevendo alguma coisa, eu termino de escrever, dei enter, né, esse fgets vai me retornar aqui, né, vai retornar no message, é a mesma coisa, retorna new line terminated, excelente. Tá, então é a mesma coisa, não preciso pegar, eu tô pensando se eu precisava ler o retorno dela. Preciso. E aí eu vou mandar. Send, vou mandar para onde? Pro socket que a gente abriu. A mensagem, né, que a gente vai mandar. Message. E o tamanho da mensagem, strlen message. Qual que é a diferença? E aqui tem uma flag. Qual que é a diferença entre sizeof e strlen, né? Porque você viu que às vezes eu uso o sizeof e às vezes a strlen. O sizeof ele pega o tamanho que essa estrutura ocupa, né? Então ele vai pegar isso daqui, ó, vai vir aqui nessa estrutura, uma struct, né, que começa aqui e termina aqui, e vai somar o tamanho de todo mundo que está aqui dentro. Pum, pum, pum. Entendeu? Mais ou menos isso. Já o strlen, ele não faz nada disso. Ele vai pegar igual aqui, ó, isso aqui é uma string. Ele espera receber uma string, né, com char pointer, né? Um ponteiro para um vetor de para um array de caracteres conste porque ele está falando que ele não vai alterar esses dados, ele só vai ler. E ele vai pegar uma string assim, ó, e ele vai ler um por um. Ele vai falar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Até acabar. Como que ele sabe que acaba? Porque aqui, ó, depois do um tem um caractere invisível que é o /0. Ele vai chegar até o /0 e vai acabar. Tanto que se eu tiver uma string que tem /0 no meio e tiver mais coisas, o strlen vai ler só até aqui. Inclusive, se a gente passar esse string como parâmetro, né, para alguma função e tal, ele só vai ler até aqui, porque no C a gente entende que a string acabou quando a gente encontra um /0. Beleza? Então, assim, toda vez que eu escrevo isso, tem um /0 invisível aqui. Então, esse que o strlen faz, né? Ele vai contando até achar um /0. Beleza, então a gente já está mandando, mas deixa eu lembrar de fechar o socket aqui, tem que fechar. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só mostrando o que é memory leak para vocês entenderem essa neura que a gente tem em fechar as coisas. FD. Memory leak significa vazamento de memória. É um problema muito mais comum em C e C++ do que em linguagens modernas de alto nível que cuidam disso para você. E aí, por que que C e C++ não cuida disso para você? Porque para alguém cuidar disso para você, eles cobram muito caro, né? Então, tipo, Java, ou C Sharp, Python, que tem gerenciamento de memória, você não precisa ficar fazendo close nas coisas, ficar liberando a memória que você ocupa, porque tem um garbage collector que vai ficar verificando o que você não está usando, o que você não usa mais, para poder limpar. Mas isso custa caro em recursos e em consumo de memória, entendeu? Porque é uma coisa a mais que está acontecendo ali que você não tem controle. E C, C++ e o Rust, se não me engano, estou aprendendo Rust ainda, não fazem isso por você, é você que tem que fazer, entendeu? Então, eles têm o que chama de zero overhead, que tipo, não vai ter nada acontecendo além do que você está programando para acontecer. Entendeu? Não tem garbage collector rodando por trás, não tem gerenciamento de memória por trás, não tem nada. É só isso que está aqui mesmo, entendeu? Então por isso que é muito mais um programa feito em C ou C++ ou Rust, é muito mais rápido,
talvez Go também, é muito mais rápido do que um que roda em Java, C Sharp, Python, sei lá. Tá, enrolei bastante, mas e aí? A gente precisa também de uma função, então, para receber, né, as mensagens que vão chegar pela outra thread. Então a gente aprendeu aqui que para criar thread a função tem que ser void pointer, né? Vou criar aqui uma. Deixa eu fechar esse outro arquivo aqui, nada a ver. Vou criar aqui uma função void pointer que vai ser a handle messages, né? Messages. Opa, foi errado. Que vai receber um const char pointer message. Tá, não, né? Aqui ela não recebe com char pointer, né? Acabei de lembrar que ela recebe void pointer. Então deixa eu apagar aqui. Void pointer arg, um argumento que a gente vai converter para char, né? Mas peraí, ó, já tá criando aqui, deixa eu fazer ela retornar e já vou criar a thread aqui, então. Assim que conectou no servidor, a gente já cria a nossa thread, com que é pthread create, né? Passando o endereço da thread que a gente criou ali em cima, que chama de listener. É listener, né? Não existe lister, tá muito estranho. Listener. Pronto. Melhor. Listener. E aí, parâmetros, né? Não precisa aqui. Ah, os atributos, aliás. E a nossa função ali em cima que eu acabei de criar, que é a handle messages. E o argumento que a gente vai passar, que é o quê? Nada. É isso? Vai criar thread, vai ficar ouvindo. Tchu. Aí tudo que chegar aqui, tudo que chegar, é ela que vai tratar. Então tá, acho que é isso. Aí que vamos ver como que a gente vai tratar então, né? Tratar o quê, né? Quando tá aqui, ó, no server, no broadcast, ele manda, né? Ele envia. Ele envia para um socket uma mensagem. E essa mensagem é o que a gente vai receber aqui, certo? Então já vamos criar aqui o nosso buffer que vai receber max message. Beleza, vai receber, mas vai receber como, né? A gente precisa então do nosso famoso, do mesmo jeito que aqui a gente está recebendo, ó. Cadê onde que a gente recebe aqui? Tum, 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 tum. Aqui, ó, desse mesmo jeito. Chama esse recv, o ponteiro. O que que eu precisei criar mais aqui para eu já criar? Para que que eu criei esse len aqui? Nem usei para nada. Ah, usei aqui para isso. Tá, size len, o buffer. Acho que é isso, vamos lá. Então, vamos lá. While. É, falei de criar e não criei. Size size, sei lá. Então, quanto size, né? Quanto a mensagem que eu receber. Receber da onde? Do meu socket, desse meu client FD. Como que eu vou passar ele para lá na outra thread? Vou passar ele como argumento, então aqui, ó. Então, vou passar ele. Tem que passar o endereço. Da outra vez eu tanto warning error que eu fiquei traumatizado. Passo o endereço. Isso. Beleza? Então aqui eu vou ter o nosso socket aqui, client fd igual ao arg. Beleza? Então vamos receber por onde? Por esse socket. Vamos receber o quê? O buffer. Qual o tamanho? É o tamanho máximo aqui, né? Tamanho máximo do nosso buffer, que vai ser max
Message mesmo, e no final uma flag. Deixa eu ver se tá certo igual aqui, que deu certinho, tá tudo funcionando, vou fazer igual. Aqui eu coloquei o size off, mas dá na mesma, né? Ele pegou esse cara aqui, 0, enquanto for maior que 0, beleza. Então aqui, enquanto for maior que 0, o tamanho da mensagem, porque se o servidor desconectar, aí ele vai receber uma mensagem aqui com tamanho 0, eu sei que o servidor desconectou e acabou tudo, né? E aí vamos então imprimir isso daqui na tela só, né? Não tem muito o que fazer. Então, printf. Eu vou colocar também com esse sinalzinho aqui, %s barra n. É isso? Só testando para saber, né? Vamos compilar primeiro, nem testei isso aqui está compilando. GCC client.c menos o client menos lp thread. %s qual mensagem, né? O buffer. Esse buffer, será que ele vem formatado certinho? Vamos testar. Pum. Legal, temos agora o server e o client. Então, ó, aqui eu vou executar o server, como a gente executou antes, né? Tá funcionando. Vou testar com o Telnet primeiro, ver se ainda tá rodando tudo certinho, porque ele tava maluco. Deixa eu colocar aqui, ó, 127.0.0.1, porta 8888. Conectou, legal. E agora vamos rodar o nosso client. Então, CD Project está onde que eu falei? Project Dionísio Dev. Chat. Tá aqui o client. Quero deixar tudo aberto ao mesmo tempo. Como que eu faço, né? Aqui, diminui um pouquinho. Cadê o telnet aqui para ficar do lado? Beleza, então vamos conectar o client aqui. Conectou. Agora vamos ver se funciona. Oi. Oi, todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu. Então, beleza, acho que é isso, ó. Tudo funcionou. Funcionou. Vocês são arroba. Beleza? É isso então? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, vai lá no Twitter, enche o saco se não entendeu alguma coisa, sempre vai ter alguém. É que geralmente eu fico com o Twitter aberto enquanto eu tô trabalhando, e aí não é tudo que eu paro para responder, mas sempre tem alguém que responde, né? Tem bastante gente engajada. E no comentário aqui no YouTube também. Se você gostou desse vídeo e não viu os outros ainda, veja, porque tem muita coisa interessante, né? Aqui eu até passei por cima das outras coisas que eu já passei nos outros vídeos, né? Tem o vídeo do Web Server em C, que já eu falo mais de socket e tal, a gente passa um pouco mais de tempo falando nisso. Nesse a gente falou um pouco mais de thread, de mutex e tal. Deu pra ver como funciona, né? Bem legalzinho, ó. Tudo bem simples, entre aspas, né? Porque, ó, com o server com 84 linhas de código, né, fazendo tudo o que ele faz, e o client aqui com 47 linhas de código, ó. Bem legal, né? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.